Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. O meu nome é Joana Costa e faço parte da equipa de formação de executivos da Nova SBE. É com muito gosto que hoje vos dou as boas-vindas a este webinar com o nosso professor Milton de Sousa, que nos vai falar sobre quais os desafios da liderança remota em contextos de elevada incerteza. Hoje o professor Milton vai apresentar-nos um estudo que foi conduzido pela Nova SBE, que vai falar sobre os efeitos da liderança centrada nas pessoas ao nível da motivação durante esta primeira onda da pandemia. Mas ninguém é melhor que o professor para nos falar sobre este estudo e, portanto, eu vou passar a palavra, dar-vos só uma pequena e breve indicação técnica. Por favor, coloquem as vossas questões utilizando a ferramenta de Q&A que podem encontrar na barra inferior do vosso ecrã. E agora sim, sem mais demoras, vou passar a palavra ao professor Milton. Muito obrigado, Joana, e olá a todos que estão aqui presentes hoje para este webinar. É um enorme prazer estar aqui convosco e poder partilhar os primeiros resultados do nosso estudo, mas também algumas ideias sobre aquilo que é a liderança remota e os desafios que ela apresenta. Eu vou aqui, entretanto, só colocar a apresentação que tinha aqui em mente para a sessão de hoje. Temos só um segundo. Ora, aí está. Muito bem. Nós tivemos, pelos motivos que todos conhecemos, e infelizmente, um contexto que nos permitiu também explorar muito este tema de liderança remota. A liderança remota não é um tema novo, já tem vindo a ser estudado desde há bastantes anos, pelo menos uns 10, 15 anos, sobretudo a partir do momento em que as tecnologias digitais vieram permitir cada vez mais as pessoas trabalharem à distância e num contexto de globalização, cada vez mais em equipas distantes e virtuais e com pessoas espalhadas por todo o mundo, e portanto não é algo de novo, mas o contexto que nós observamos agora e desde o início do ano tem sido, digamos que, acelerador deste fenómeno da liderança remota. E, portanto, nós aproveitamos o momento para lançar um estudo que ainda está a decorrer, para tentar perceber o que é que resulta, o que é que não resulta, sobretudo naquilo que tem a ver com a motivação das pessoas, em contextos em que o líder está distante e tem que usar apenas tecnologia digital para comunicar com as pessoas. E, portanto, isso é aquilo que nos motiva um pouco. Algumas notas mais, eu acho que não é só eu que acho, mas os diferentes estudos apontam para que, de facto, este fenómeno da pandemia, do Covid, veio acelerar aquilo que já era uma tendência do maior trabalho remoto, e, portanto, isso veio para ficar. E o que está a acontecer até, inclusive, é que muitos líderes e muitas empresas verificaram que as barreiras que supostamente existiam no relativamente ao trabalho remoto, se calhar não eram assim tão elevadas quanto isso, e, portanto, há uma maior aceitação sobre este tipo de contexto, embora, como vamos ver mais à frente, não é assim tão trivial e linear quanto isso, mas as barreiras baixaram bastante, houve uma forçosa adoção de tecnologias digitais que permitiram e permitem a mais pessoas considerar seriamente a hipótese de trabalhar a partir de casa, a partir dos contextos, e, portanto, o trabalho remoto será cada vez mais normal. Esta situação, julgo que veio a reforçar ainda mais a importância acrescida do bem-estar e da saúde mental, e as empresas assumiram um papel muito ativo naquilo que é o assegurar do bem-estar das pessoas, e, portanto, esta crise veio, de alguma forma, centralizar muito daquilo que é a organização e aquilo que é a estratégia da organização em torno das pessoas. No outro dia, eu estava a falar com um diretor de recursos humanos de uma empresa internacional e estávamos a falar sobre este fenómeno, e aquilo que é interessante verificar é que a crise de 2008, 2009, 2010, a crise financeira, colocou o diretor financeiro e o CFO, digamos assim, no centro da transformação das empresas, e muito para assegurar a sustentabilidade financeira das empresas. Esta crise de agora, embora obviamente tenha consequências financeiras, colocou os diretores de recursos humanos muito centrais e muito próximos da direção e da administração naquilo que é a sustentabilidade da empresa a médio e longo prazo. Portanto, a centralidade das pessoas aumentou. Há, obviamente, uma aceleração de transformação digital, até porque o próprio mercado se alterou, e basta ver como com o confinamento que estamos a ter outra vez, como o negócio digital, o negócio online tem aumentado também, e isso também reforça ainda mais este trabalho remoto.
mas também esta maior necessidade de resiliência e adaptabilidade. Nós já tínhamos vindo a falar desde há muitos anos sobre o mundo VUCA, etc., mas muitas pessoas não entendiam muito bem o que isso queria dizer. Bem, agora temos aqui um caso extremo daquilo que é, de facto, um mundo que é complexo, incerto, volátil e ambíguo, e com toda a incerteza que isso traz para a realidade dos negócios. Portanto, essa resiliência e adaptabilidade são importantes. E, portanto, achamos que era interessante, se calhar, partilhar aqui uma meia horinha convosco, ao fim do dia, sobre o que é que nós sabemos, entretanto, sobre estas questões. E, portanto, isto tem, obviamente, consequências para a liderança remota. Nada disto é trivial, até porque aquilo que estamos todos a aprender neste contexto, porque somos forçados a trabalhar num contexto muito diferente. E antes de abordar este contexto da liderança remota, eu acho que era importante falarmos do que é esta ideia da liderança centrada nas pessoas. Há aqui dois modelos que nós costumamos usar na academia que são tipicamente associados a esta centralidade das pessoas. Um é a liderança transformacional, que assenta muito na ideia do líder carismático, mas que tem como objetivo dar um estímulo intelectual aos seus colaboradores, comunica de forma inspiradora e tem uma atenção muito particular àquilo que é o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. Falo mais numa lógica daquilo que é o contributo que podem dar à organização, mas há uma consideração individual forte e há um estímulo intelectual, uma preocupação em dar desafios às pessoas. Há um outro modelo, que é a liderança servidora, que tem bastantes parecenças, mas que dá um maior enfoque ainda àquilo que é a motivação principal do líder, que deve ser servir os seus colaboradores, ajudá-los a estar ao seu melhor, e com isso ser, obviamente, mais humilde e capacitar as pessoas para que possam atingir os seus objetivos e encontrarem um propósito no contexto de trabalho. Estes dois modelos, se quiserem, nós vemos um pouco como esta noção do líder como um coach, um líder que está sobretudo preocupado em que as pessoas estejam no seu melhor, obviamente no enquadramento daquilo que são os objetivos da organização, mas é esta centralidade nas pessoas que nós estamos aqui a falar. E, portanto, há vários estudos que demonstram, muitos estudos até que demonstram que não só este tipo de liderança é do ponto de vista ético e moral se calhar mais correta, porque é mais humana, mas é também, tem um impacto muito grande ao nível daquilo que é a motivação e, portanto, ao nível daquilo que é o desempenho e a rentabilidade das empresas. Só para dar uma nota muito rápida, aquilo que nós verificamos é que estes tipos de liderança têm uma capacidade muito grande de satisfazer três necessidades ou três fatores fundamentais daquilo que são drivers da motivação, da psicologia da motivação. Isto também na teoria da autodeterminação, não interessa aqui muito falar sobre teorias de forma muito detalhada, mas há três fatores que este tipo de liderança afeta diretamente. Um é a necessidade que nós temos, sentimos que somos competentes e que temos impacto, a nossa eficácia pessoal. Ninguém gosta de se sentir inútil. E, portanto, quando um líder é capaz de dar às pessoas atenção e fazer-lhes o coaching para que possam estar ao seu melhor, elas sentem-se mais competentes e, portanto, mais motivadas. Um outro aspecto pelo qual este tipo de liderança afeta a motivação é a capacidade que tem de criar maior sensação de pertença, tanto à organização como a melhor capacidade de relacionamento com os colegas da equipa e com o líder. E, portanto, esta é uma necessidade que nós temos também para nos sentirmos motivados, sentimos que temos relações de confiança e que temos uma sensação de pertença, que partilhamos essa pertença e os valores com outras pessoas que são importantes para nós no contexto de trabalho. E, por fim, um aspecto fundamental que explica muito daquilo que é a motivação é a necessidade que todos nós temos de termos níveis relativamente elevados de autonomia. Obviamente que isto depende um pouco da maturidade das pessoas e da sua experiência, tudo bem, mas, de forma geral, as pessoas são muito mais motivadas quando sentem que têm mais controle e mais autonomia sobre o seu trabalho. Portanto, se um líder conseguir afetar o nível de competência, ou percepção de competência e de impacto que a pessoa tem, criar um conjunto de valores que a pessoa se relacione e consiga identificar aquilo que é a equipa, e, ao mesmo tempo, elevados níveis de autonomia e de controle, e percepção de controle, a motivação será maior. E, obviamente, que nós sabemos isto em contextos presenciais, em que isto acaba por ser, porque estes são muito fatores que têm a ver com o relacionamento, são muito fatores relacionais e emocionais, e, obviamente, num contexto remoto, será mais complexo, digamos assim, e mais difícil assegurar estes três fatores quando estamos distantes uns dos outros. E é um bocadinho isso que nós vamos tentar abordar hoje.
Mas queria desafiar aqui desde logo a pensar, se alguém quiser também colocar no Q&A, podem ser desafios do contexto remoto. O que é que podem pensar, 1 minuto ou 2, para pensarem que desafios é que conseguem lembrar quando falamos de trabalho no contexto remoto? Que dificuldades é que podem advir daí? Talvez possa colocar no Q&A, se quiserem. Guilherme está aqui a dizer iniciativa de colaborador. Presumo que seja talvez menor iniciativa por parte do colaborador, presumo. Ok. Mais questões, mais desafios que se consigam lembrar. Como é que se transmite a emoção? Exatamente. Como é que eu consigo, com a distância e com a tecnologia digital, quando muito uma câmara, fazer essa gestão emocional das equipas? O sentido de pertença também, como é que eu consigo criar coesão e as pessoas sintam que fazem parte do mesmo grupo, que elas estão afastadas? Qual é que é o nível de motivação da equipa? A referir, de facto, qual é que é o nível de motivação que a equipa tem, até porque não conseguimos perceber e ler todas as pistas daquilo que as pessoas sentem e dizem. Espírito de equipa, que pode ser mais reduzido. Um aspecto muito importante, de facto, não é? Como é que eu consigo criar esta cola em termos dos valores e da cultura que permitem criar uma certa unidade dentro da equipa e fazer-nos sentir que pertencemos ao grupo, não é? A percepção da saúde mental do colaborador, obviamente, nós não temos a percepção mais próxima daquilo que é a realidade das pessoas. Mesmo os aspectos técnicos, sim, às vezes a dificuldade prática na comunicação, a internet vai abaixo, a luz que não aparece, as pessoas colaborarem, conjunto de fatores, e aqui podemos continuar. Eu vou pôr aqui uma lista de algumas coisas que nós temos visto, de vários estudos, que demonstram, de facto, dificuldades várias naquilo que é o contexto remoto. Desde logo, a comunicação eletrónica é claramente inferior àquilo que é a comunicação presencial. E um aspecto importante é que as pistas não verbais, que comunicam muito aquilo que é emoção, significam geralmente cerca de 2/3 da mensagem. E essas pistas são reduzidas ou perdidas. E, portanto, eu neste momento estou a comunicar convosco e não faço a mínima ideia de qual é que é a reação que estão a ter, se estão interessados, se não estão. E isto também se aplica, por exemplo, nas aulas, não é? Embora nós damos muitas aulas remotamente, quando eu estou numa sala de aula, eu consigo olhar para as pessoas e perceber se as pessoas estão motivadas, se não estão, se estão interessadas, um franzir de um olho que me permite ver se alguém tem uma dúvida. E neste momento é mais difícil essa ligação e, portanto, essa comunicação eletrónica é claramente inferior, sobretudo naquilo que são as pistas não verbais. Aspectos também importantes, obviamente nós fazemos muito reuniões de Zoom e de Teams, etc., mas quando nós trabalhamos remotamente também temos que comunicar de forma escrita com mais frequência. Mas o problema é que geralmente é muito mais lento e é muito mais exigente ao nível daquilo que é o processo cognitivo, compreender mensagens escritas do que não é, além de que muitas coisas ficam perdidas porque se perde a contextualização da mensagem. Temos vários estudos que demonstram que tipicamente as mensagens escritas têm maiores níveis de negatividade. Ou seja, quando comunico diretamente com uma pessoa, mesmo que seja uma má notícia, uma crítica, o tom e a forma como eu consigo falar e criar uma certa empatia com a pessoa consegue moderar uma certa negatividade da mensagem. Quando eu o faço de forma escrita, é muito mais difícil de fazê-lo e, portanto, cria-se um potencial de conflito eventualmente maior, porque as mensagens escritas têm uma vida própria e geram problemas graves. Aliás, veja-se o caso do Trump e os twitters dele e o impacto que tem. Não é? A frequência da comunicação pode baixar, e, portanto, afeta a coesão e a clareza, e é algo que tem que ser tido em conta, porque a tendência da entropia do sistema é maior e, portanto, as pessoas têm tendência a afastar-se de forma mais natural. Um aspecto importante que nós verificamos é que a comunicação virtual tendencialmente é mais orientada à tarefa do que à construção de uma relação. Obviamente, é muito difícil construir uma relação puramente com uma ligação virtual, digamos assim, ou digital. Uma das questões que nós verificamos, por exemplo, na pandemia, a forma como as empresas conseguiram reagir tão bem à pandemia, e isto é transversal, quase todas as empresas me dizem que ficamos muito impressionados com aquilo que foi capacidade de termos de adaptar e trabalhar à distância, mas foi assente em muitos anos de trabalho
presencial em que se criaram relações de confiança, ou seja, há um capital social que foi agora gasto, né, e que ajudou a que isso acontecesse. A grande questão que coloca-se é que quando as equipas são criadas de raiz de forma virtual, provavelmente será muito mais difícil criar esse capital social. Depois há um aspecto que já falamos, que é a distância física também provoca isolamento e reduz essa sensação de pertença, e com esse isolamento podem vir problemas de motivação, até depressão e falta de motivação. Um aspecto que nós vemos que é fundamental para os líderes conseguirem ter sucesso em contexto de trabalho remoto é que haja uma percepção por parte de quem trabalha com esses líderes que já há um conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio pode ser pelo conhecimento pessoal, eu já conheço a pessoa e isso ajuda-me a criar e ter mais confiança no líder, mas também pode ser pela percepção que eu tenho do líder ser conhecido por as histórias que me contam ou por aquilo que é dito, por ser uma figura pública e, portanto, na percepção que temos do líder, na confiança que damos ao líder, a percepção que nós temos que já o conhecemos de alguma forma, ou a conhecemos de alguma forma, ajuda a dar-lhes mais crédito. E, portanto, é um aspecto, é um desafio grande de liderança remota, sobretudo quando as equipas são criadas de raiz virtualmente, é como é que eu crio essa percepção de que as pessoas já me conhecem e, portanto, é mais fácil lidar com as pessoas. E outro aspecto que nós constatamos no confinamento, em particular, que é a vida pessoal, interfere muito mais com o trabalho, né? As pessoas, sobretudo as crianças em casa e depois a dificuldade que há de dia a dia, as pessoas podem não ter condições de trabalho à distância que sejam boas para ter um trabalho eficaz e, portanto, a vida pessoal pode interferir mais com o trabalho. Isto são apenas alguns dos fatores que podem ser desafios grandes a nível de contexto remoto, e há muitos mais, muito em linha com o que falaram, mas também há oportunidades, né? E que oportunidades é que conseguem pensar podem existir no contexto remoto? Outra vez com o Q&A. O que é que traz de bom o contexto remoto, eventualmente? Se querem escrever. Mais liberdade, mais autonomia, né? Isso é um dos aspectos que nós vimos há pouco. Se a pessoa consegue gerir melhor o seu tempo, sente-se menos observada, provavelmente vai se sentir potencialmente mais motivada. Aqui é um aspecto importante que já também está a dizer, que depende também do perfil das pessoas, já vamos ver mais à frente também alguns dos aspectos que têm a ver com isso. Não é tão linear quanto isso. Para algumas pessoas é ouro sobre azul, para outras pode ser difícil. Na primeira fase, mais motivação do colaborador, sobretudo quando as pessoas sentem que podem contribuir, têm essa autonomia, mas depois, de facto, se não há uma gestão do processo, as pessoas podem se afastar gradualmente, sentirem-se mais desmotivadas. Esse é um aspecto importante que a Sandra também levanta, que é o maior equilíbrio da vida pessoal e profissional. Se eu não tenho que me deslocar tanto para o escritório, se eu consigo evitar o trânsito e as filas, consigo reduzir muito o stress, consigo, se calhar, gerir a minha vida de forma mais fácil entre os afazeres familiares e aquilo que são as obrigações profissionais. Portanto, é um aspecto de flexibilidade. Em algumas atividades a produtividade aumenta. Isso foi um aspecto que nós verificamos, há vários estudos que mostram de facto isso também, naquilo que foi a produtividade durante o confinamento aumentou bastante, sobretudo quando já são tarefas em que nós já conhecemos e sabemos quais é que são os processos e os procedimentos. Quando estamos a falar de processos mais criativos, quando estamos a falar de processos em que temos que pensar em novas soluções e em que a interação mais inovadora, se quiserem, é mais importante, aí a produtividade reduz. Nós temos feito vários programas aqui na Nova sobre inovação com programas à distância e o impacto é muito mais reduzido quando o fazemos presencialmente. Mas naquilo que são os processos já pré-definidos, claramente a produtividade aumenta. Sim, aqui está uma questão do Guilherme, exatamente, a produtividade. Quando há clareza relativamente àquilo que é preciso ser feito, quando é mais operacional, provavelmente a produtividade aumenta. Mas se nós temos que repensar processos, repensar estratégias, repensar inovação, repensar novos produtos, o trabalho à distância não é o mais eficaz, de certa forma. Muito bem, eu vou aqui colocar alguns aspectos
só para não termos tempo para tratar de tudo. Há vários estudos que apontam para algumas oportunidades interessantes. Estes contextos mais fracos, e aqui é um certo paradoxo, ou seja, contextos que são menos, em que a presença das pessoas não é tão óbvia, em que se calhar não há naturalmente uma união tão forte entre as equipas, criam um espaço mais forte para líderes, um espaço para um papel mais forte dos líderes transformacionais e carismáticos. Ou seja, como há maior incerteza sobre o contexto, a liderança ganha um protagonismo maior e, portanto, até pode dar espaço a que os líderes transformacionais e centrados nas pessoas consigam ter mais impacto. Isso é uma coisa que nós temos visto em vários estudos, um resultado, é que os líderes que são competentes em contexto remoto têm impacto maior naquilo que é a sua motivação do que os líderes que são competentes no contexto não remoto. E, portanto, a importância da liderança é reforçada. Por outro lado, se calhar há uma maior democratização dos processos de comunicação, como a comunicação não é tão emocional, se quiserem, se calhar as pessoas têm mais possibilidade, pessoas mais tímidas ou menos confiantes, se calhar sentem-se mais à vontade para partilhar do que aqueles que geralmente dominam o espaço na comunicação mais presencial. Já falamos do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, maior eficiência de processo e poupanças significativas de tempo, a produtividade aumenta. Um aspecto importante, se calhar não é o mais óbvio, mas a sustentabilidade também aumenta nas organizações, que são cada vez mais organizações que têm objetivos de desenvolvimento sustentável e ao conseguirem assegurar menores emissões também estão a contribuir para isso. Como o trabalho é mais digital, conseguimos perceber melhor qual é que é a dinâmica de trabalho, recolher mais dados e com isso gerir melhor com base em Data Analytics. Maior agilidade, quando queremos integrar pessoas de diferentes domínios. E um aspecto também interessante que nós temos observado é que, como as pessoas podem trabalhar mais à distância, alarga, de certa forma, o pool de talento que eu posso recrutar. Eu posso, se calhar, agora recrutar pessoas que estão a viver em sítios diferentes, porque se a maior parte do trabalho for remoto, eu consigo ter uma pool de talento mais vasta para recrutar. Portanto, também há oportunidades, há desafios. O que é que nós temos verificado? É que este tipo de liderança pode ter sucesso, mas há vários fatores importantes a ter em conta. Um é que líderes de sucesso no contexto presencial não são necessariamente no contexto remoto. Ou seja, não basta ser um bom líder quando dominamos o contexto presencial para que isso se traduza automaticamente numa boa liderança no contexto remoto. Há coisas que é preciso ajustar. E, portanto, este é o aspecto que nós vamos buscar aqui. Esta liderança tem que ser muito mais estruturada do que nós tipicamente fazemos, porque há muito da liderança que é feita de forma casual que deixa de ser possível, de certa forma. O que é que nós sabemos, então, em termos de recomendações? Planear a comunicação não planeada. E é interessante, que é um bocadinho paradoxal, mas aquela liderança casual deixa de existir. E como nós preocupamos-nos com aquilo que é a comunicação mais formal, esquecemos, se calhar, daquela comunicação casual que acontecia nos corredores, na máquina de café, quando nos cruzávamos, quando estávamos na entrada. E, portanto, os líderes remotos de sucesso planeiam a comunicação casual, ou seja, aparentemente por acaso. E, portanto, isso aumenta muito a percepção de que o líder continua a se preocupar com as pessoas. Ou seja, não é só as reuniões que estão estruturadas, mas é pegar no telefone, telefonar ao Zé, à Maria, ao João e perguntar como é que as coisas estão. E essa comunicação que aparece de vez em quando sem causa aparente ajuda muito a criar uma percepção de que o líder se preocupa connosco. E isso, do ponto de vista emocional, vai-me fazer confiar mais no líder. Portanto, esta primeira recomendação é planeiem a comunicação casual. Okay? Um aspecto também importante é agendar e cumprir os tempos dedicados para comunicar através de diferentes meios. Mais do que a quantidade de sessões que organizam com as vossas equipas, é a previsibilidade das mesmas que contribui mais para aumentar a confiança no líder. O que nós vemos nos nossos estudos é que quanto mais previsível e mais de confiança e cumpridores formos naquilo que é a comunicação que fazemos, a comunicação formal, mais as pessoas confiam que nós estamos, digamos, on top of our job, né? Que estamos sob controle e que sabemos o que estamos a fazer.
Uma coisa muito importante que, se calhar, a tendência será maior no contexto remoto é não comunicar apenas com aqueles com quem é fácil comunicar. E, mais uma vez, quando estamos no contexto presencial, se calhar é muito natural falarmos com mais pessoas de forma mais natural. No caso da comunicação remota, a tendência para nos esquecermos daqueles que se calhar são mais tímidos, mais envergonhados, será ainda maior. E, portanto, sermos muito cuidadosos em pensar em ser proativos naquilo que é a comunicação que fazemos com as pessoas que se calhar sentem-se menos à vontade para o fazer. Um aspecto que já falamos, que é a percepção do conhecimento anterior do líder, é importante para reforçar a confiança que as pessoas têm no líder. Quando é puramente remoto, se vocês estão a recrutar pessoas novas para aquilo, por exemplo, e as pessoas ainda não os conhecem, isso será mais difícil. Por isso é que é sempre importante, mesmo quando fazem trabalho remoto, começar sempre um contacto presencial. É muito importante, porque a relação que se cria e a confiança que se cria aumenta de forma exponencial a confiança que as pessoas têm no líder e nos outros membros da equipa. Por isso é sempre uma regra de ouro, sendo totalmente impossível, pelo menos, criarem momentos em que possam partilhar um pouco mais sobre si próprios enquanto líderes. As vossas histórias, aquilo que os define, de onde é que vêm, ou seja, trazerem um cunho mais pessoal àquilo que é a comunicação e não apenas aquilo que é o trabalho. Okay? E isso ajuda a criar uma ligação emocional mais forte e uma percepção de que as pessoas vos conhecem e conseguem serem mais eficazes. Um estilo de empowerment é essencial. Isto é importante para que as pessoas sintam que têm, de facto, controle e autonomia. E isto implica confiar nas pessoas. Obviamente que num contexto de trabalho remoto isso é quase por definição, porque eu não posso estar em cima das pessoas o tempo todo. E, portanto, eu tenho que necessariamente partilhar poder e confiar nas pessoas. Este também é um dos motivos porque alguns líderes estão muito bem no contexto presencial e falham redondamente no contexto remoto, porque perdem a noção de controle e se calhar começam a fazer micromanagement e acabam por ter um impacto extremamente negativo. Portanto, empowerment, capacitar as pessoas, focar nos outputs e não naquilo que as pessoas estão a fazer no dia a dia, se entram às 8, se entram às 9, se entram às 10, muito mais focado naquilo que é a responsabilização pelos resultados do que pelo input, digamos assim, das pessoas. E um aspecto importante que nós vemos, isto é quase uma evidência, mas é muito importante que, de facto, o líder domine as tecnologias de comunicação e que integre nas suas práticas. O que nós vemos muitas vezes é que os líderes a recusarem-se quase a adotarem essas novas formas de comunicação e isso acaba por ser contraproducente num contexto em que eu obrigava as pessoas a estarem no ambiente de trabalho físico, ainda conseguia de alguma forma ir compensando essa falha. Nos dias de hoje isso vai ter que ser, isso é indicável. E, portanto, por isso é que os diretores de recursos humanos das empresas estão a focar muito naquilo que é a capacidade de reskilling das pessoas e de aprenderem estas novas tecnologias de comunicação, porque se não conseguirem, não vão ter tanto sucesso no contexto remoto. E, portanto, temos que aprender a lidar com esta realidade e dominar estas ferramentas. Para acabar, muito rapidamente, porque eu sei que temos muito mais tempo, só muito rapidamente sobre aquilo que fizemos na Nova, o estudo que tivemos a fazer. Nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo, na verdade são 3 estudos, e o nosso objetivo é perceber até que ponto é que neste contexto de pandemia e trabalho remoto, os líderes conseguiram criar uma maior motivação das pessoas e dar um maior sentido ao trabalho que tinham. Porque, obviamente, é uma fase de muita incerteza, de muita insegurança, e queríamos perceber até que ponto é que os líderes centrados nas pessoas conseguiam ter um impacto ao nível daquilo que era a motivação. Fizemos um primeiro estudo com a empresa portuguesa com 154 pessoas, que já foi feito, e isso por resultados preliminares que vou mostrar daqui a pouco. A segunda fase, que vai arrancar sexta-feira, vai ser com um conjunto de empresas holandesas para verificarmos se o mesmo acontece lá, nesta segunda onda da pandemia, e depois vamos fazer 20 a 30 entrevistas com diretores de recursos humanos para perceber boas práticas neste contexto. Uma nota muito rápida, o que é esta coisa do sentido de trabalho? As pessoas dão sentido ao seu trabalho, ou seja, meaning, atribuem sentido ao seu trabalho quando sentem que lhes permite ter um impacto positivo no mundo, que aquilo que fazem tem um impacto que vai para além daquilo que é o seu dia-a-dia. Quando há um sentido positivo à sua própria vida, ou seja, quando elas se identificam com o trabalho de tal maneira que dá um propósito à sua vida, e quando as pessoas sentem que com o contexto de trabalho que têm, podem crescer e conhecer-se melhor. E nós queríamos perceber até que ponto a liderança remota centrada nas pessoas consegue assegurar isso.
Outro aspecto importante é que nem todas as pessoas querem o mesmo do trabalho. Algumas veem o trabalho como um emprego, outras veem como uma vocação, ou seja, eu vejo o meu trabalho como uma forma de me expressar a mim próprio, e outros veem o trabalho mais como uma carreira, ou seja, a perspectiva de eu evoluir, ser cada vez mais importante, mais relevante, etc. Queríamos perceber até que ponto é que o impacto da liderança remota centrada nas pessoas se alterava em função do perfil do colaborador. Okay? Portanto, nós tentamos incorporar isto no nosso estudo. O que é que nós verificamos? Colaboradores com um líder remoto mais centrado nas pessoas, ou seja, mais preocupado com as pessoas, que liga de vez em quando, que tenta perceber como é que as pessoas estão, que planeia o seu trabalho, a comunicação casual de forma mais estruturada, que tenha tal previsibilidade daquilo que é a sua comunicação. Todos aqueles fatores que já falamos, conseguiram, em média, que as pessoas que trabalham com este tipo de líderes dão em média 20% mais sentido ao seu trabalho do que as outras. Ou seja, sentem-se mais motivadas pelo seu trabalho, pelo sentido que lhe dão, mesmo sabendo da incerteza e da volatilidade do contexto da pandemia. E, portanto, esta preocupação com as pessoas assegura uma maior sentido de trabalho. Aquilo que verificamos também que é interessante é que quem beneficia mais, e se quiserem, quem precisa mais deste tipo de liderança são as pessoas cuja sua principal orientação é o trabalho como um emprego. Ou seja, são pessoas que não se preocupam tanto que o trabalho lhes traga uma carreira, ou que lhes dê um sentido de propósito mais transcendente. São pessoas em que o trabalho é um emprego e que querem que, sobretudo, que lhes pague as contas e que assegure uma certa estabilidade financeira e, portanto, é um meio para um fim. Essas pessoas são aquelas em que nós sentimos em que a liderança centrada nas pessoas tem maior impacto. E, portanto, é curioso, porque são aquelas pessoas que aparentemente menos ligam ao trabalho que mais beneficiam de um líder que se preocupa com elas pessoalmente. Porque o compromisso que vão criar com o líder vai ser tal que vão se sentir mais motivadas no seu trabalho. Aquelas que já são mais orientadas à carreira, à vocação, se calhar conseguem de forma mais autónoma lidar com a incerteza, com a crise, com o trabalho remoto e conseguem manter de alguma forma, de forma genérica, embora o impacto também exista, conseguem manter de forma genérica dar mais sentido ao seu trabalho e mais motivação, independentemente do líder. E, portanto, é algo interessante de verificarem e refletirem até que ponto é que estão a dar mais atenção às pessoas que se calhar veem o trabalho como apenas um emprego versus aquelas que veem o trabalho mais como uma carreira, uma vocação. Se calhar a nossa tendência é para falarmos mais com aqueles que são intrinsecamente já mais motivados e se calhar negligenciamos mais os outros, quando na verdade o que nós vemos é que o efeito se calhar será mais impactante naqueles que veem apenas como um emprego. Também interessante que nós verificamos é que medimos também indicadores de depressão e ansiedade. Os colaboradores que trabalhavam com líderes mais centrados em pessoas reportaram em média 10% menos sentimentos de depressão e apenas 3% menos a nível de ansiedade. Não foi muito significativo, mas ao nível da depressão, claramente quem tinha este tipo de líderes sentia-se relativamente menos deprimido, se quiserem, com a pandemia do que os outros. E, portanto, tem efeitos também ao nível do bem-estar mental das pessoas e, obviamente, que isso tem um impacto naquilo que é o desempenho das pessoas. Para concluir, a principal mensagem: os líderes centrados nas pessoas, escrita como coach, se quiserem, conseguem assegurar maior motivação e dar mais sentido ao trabalho no contexto remoto. Portanto, conseguem extrair o melhor das pessoas no contexto remoto. Apenas e só se adotarem e dominarem com sucesso novas tecnologias de comunicação. Se não o fizerem, vão até ter menos impacto enquanto líderes do que no contexto presencial. E para isso ter de facto impacto, tem que estruturar muito melhor a sua comunicação, tanto planeada como a casual. Portanto, aqui é quase paradoxal, esta mensagem muito importante é disciplinarem-se para criarem tempo para falar às pessoas, sem ser só e apenas sobre o trabalho concreto e operacional que tem que ser feito. Portanto, este é assim muito resumidamente aquilo que tinha para partilhar. O tempo já está a terminar e eu, portanto, queria acabar aqui para vos dar a oportunidade de eventualmente responder perguntarem uma ou duas questões. Aqui o José Ribeiro dá algumas sugestões importantes: tornar colaboradores em datas importantes, enviar por correio exatamente pequenas ofertas. Aqui boas sugestões do José Ribeiro. Na verdade,
já eram boas práticas em qualquer contexto, certo? O problema é que no contexto remoto ainda mais relevante se torna. Essa é a grande constatação que nós temos, é que se nós nos esquecemos dessa atenção individual, o impacto negativo será ainda muito maior. Aqui é uma questão importante da cultura comum. Aqui, de facto, é um aspecto importante, é como é que se cria uma percepção de valores comuns e cultura comum. Estas pequenas ideias são importantes porque as pessoas atribuem muito daquilo que é a cultura da empresa, aquilo que é o comportamento do líder. E, portanto, se o líder tem esta preocupação, se o líder comunica comigo, se o líder me ajuda a interpretar aquilo que é a realidade em que eu estou, eu vou me sentir mais ligado à organização, porque o líder espelha esses valores também. Portanto, isto também contribui para isso. Das técnicas que eu também vi a resultar bem é criar o que nós chamamos de communities of practice, ou seja, comunidades de prática, não focadas naquilo que é os departamentos, mas focadas naquilo que são as áreas de especialidade das pessoas. Por exemplo, criar grupos em que as pessoas podem partilhar boas práticas entre engenheiros, técnicos informáticos, entre contabilistas, entre os financeiros, entre os vendedores, ou seja, mesmo estando em unidades de negócio diferentes, criar comunidades de prática verticais em torno de áreas de especialidade que ajudam a criar laços de interligação de entre ajuda técnica na organização. O Guilherme está a questionar, ligarem demasia ou serem dentro do controle? Exatamente, é uma boa questão, que é um efeito perverso, né, também. Se nós estivermos sempre a ligar, as pessoas podem interpretar isso como eu estar a controlar as pessoas. E, portanto, é importante eu planear essa comunicação casual em momentos em que as pessoas não estejam sob pressão e que não deem entender que eu estou a fazer porque quero controlar como é que a tarefa X está a decorrer. E, obviamente, o próprio tema da conversa é importante em si, ou seja, criar a oportunidade para falar com as pessoas sobre, se calhar, outros temas, sobre o que a pessoa se sente, se uma pessoa que ajuda que precisa eventualmente. Portanto, eu evitaria, se calhar, momentos em que as pessoas estejam, digamos que, sob uma pressão muito grande em termos do trabalho, do dia a dia, que sejam de deliverables que tenham que ter. Confesso que não tenho, aqui neste momento, não tenho dados empíricos que possam dizer qual é que é a melhor hora, a melhor fase do dia. Confesso que não sei, depende também muito daquilo que é cada um. E haverá pessoas que se calhar preferem ao fim do dia, outras preferem nas pausas, não sei, depende muito dos fatores. Aqui de facto não tenho é uma boa questão que deveríamos investigar mais. E aqui a Constância está a perguntar como é que o modelo servidor consegue inspirar remotamente. Pois, este é um dos grandes desafios, não é? Porque esta liderança pela ação e pelo exemplo é mais limitada. E, portanto, por isso é que eu também acho que a liderança puramente remota não será o caminho. Portanto, eu acho que todos estamos a verificar, mesmo, por exemplo, no contexto das aulas, havia muito esta ilusão de que, se calhar, a maior parte das coisas podia ser feita online. O que nós estamos a verificar é que há limites claros àquilo que é a liderança remota. E, portanto, a capacidade de criar uma ligação emocional será sempre mais limitada e, portanto, assim que a realidade o permitir, continuará a ser muito importante criar momentos de partilha, criar momentos de trabalho em conjunto. Uma forma que nós vemos a liderança servidora a funcionar é criar experiências em que as pessoas possam, por exemplo, contribuir para ajudar alguém, ou em programas de voluntariado, ou em programas e isso pode ser uma forma de apelar àquilo que é a nossa motivação para servir. Agora, isso é difícil num contexto puramente virtual. Obviamente nós podemos apelar às pessoas para que se voluntariem, para que se liguem com a comunidade, para que possam ter um papel também enquanto servidores elas próprias, mas puramente virtual será sempre muito, muito difícil. Portanto, eu acho que o mundo será híbrido no futuro, né? Mas há algumas coisas que nós podemos fazer para assegurar uma maior efetividade da liderança remota se tivermos atenção a estas questões. Temos também uma pergunta inicial que foi do José Ribeiro,
que é admitindo uma empresa, portanto, média empresa com colaboradores em várias partes do mundo, diferentes culturas, crenças, modos de estar e ver a vida, como continuar a manter a liderança e uma cultura de empresa. E depois está aqui um comentário, muito gostaria de ouvir não teorias, mas histórias de vida, portanto, práticas. Eu aqui falei um bocadinho sobre isso há pouco, ou seja, sobre a ideia de criar comunidades dentro da estrutura, não só departamentais, mas que cruzem as motivações intrínsecas que as pessoas têm, porque isso ajuda a criar união entre as pessoas, para além daquilo que é o dia-a-dia de trabalho da sua vertente operacional. Como eu estava a dizer, estas communities of practice, ou seja, comunidades que são centradas em torno daquilo que é as competências, conhecimentos e interesses, pode ajudar muito a reforçar essa cultura de empresa de forma indireta. Por outro lado, como eu também tive a oportunidade de dizer, estas pequenas práticas que o próprio José referiu são muito importantes, porque a cultura é passada sobretudo pelo comportamento do líder. Nós temos vários estudos que mostram que cerca de 70% do clima organizacional numa equipa é determinado pelo comportamento do líder. E, portanto, se o líder espelha os valores da empresa, se ele próprio os demonstra e os torna vivos, isso acaba por ajudar muito a que a cultura da empresa se torne mais viva e mais presente. E, portanto, isso são apenas algumas. Não temos muito tempo aqui, confesso, peço imensa desculpa, mas se calhar um dia combinamos na nova um café, um almoço, ou o que for, e falamos um pouco mais sobre isso. Há muitas histórias que podemos partilhar. E isso é fundamental. E, de facto, este contexto da pandemia veio também, por um lado, vem-nos afastar, por outro lado, veio também demonstrar que somos todos, apesar das nossas diferentes culturas, sofremos todos do mesmo, não é? Todos preocupamos com os nossos filhos, com a nossa saúde, e temos, se calhar, queria até uma certa empatia, uma certa compreensão entre culturas que também podemos aproveitar. Mas isso tem que ser gerido, não é? Esse tipo de comunicação tem que ser gerido. Só aqui uma nota aqui desta polarização. De facto, aquilo que está a assistir, por exemplo, nos Estados Unidos é um fenómeno grave, porque, infelizmente, veio demonstrar a importância da liderança, mesmo quando as estruturas são muito boas, e o governance é bom, e quando há regras e procedimentos, se a liderança não atua de forma eficaz, pode criar uma polarização tal em que torna o sistema destrutivo. É o que está acontecendo muito nos Estados Unidos. E a comunicação virtual tem esse defeito também, porque não ajuda a moderar, digamos assim, a forma como as pessoas comunicam e extrema muitas posições. E aquilo que está a acontecer, de facto, nos Estados Unidos é um extremar tal de posições, uma polarização tal, que está a haver um afastamento tal que cria conflito permanente. E é muito importante os líderes terem a capacidade de criar pontes e criar diálogo e de saberem ouvir e criar simpatia para que, de facto, se consiga encontrar pontos de comunicação dentro das equipas. Muito bem, vamos ter que terminar aqui. Agradeço a todos mais uma vez a vossa presença. Foi um bocadinho rápido, tínhamos pouco tempo, mas espero que numa próxima oportunidade possamos estar juntos mais uma vez. Muito obrigado e até uma próxima.